nem um gato dentro do saco e ficar quietinho e não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Limeira teve um caso desse. Um irmão que foi chamado para uma reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, a pressão veio com uma porta, assim, não foi ele mesmo, no chove. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que põe olho dentro do... Como é que é? Então, lá em Limeira, aconteceu um caso onde um cooperador ele foi para uma reunião de ministério, apanhou, e depois, quando ele chegou em casa, ele tirou a sua própria vida. Vamos ouvir o cooperador novamente falando aqui. Vamos lá. Respeitar os mais velhos, com essa educação, respeitar os mais velhos que esses homens, é você ser apanhado dentro de uma sala, isso eu falo que eu já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro do saco e ficar quietinho e não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Limeira teve um caso desse. Um irmão que foi chamado para uma reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, a pressão veio com uma porta, assim, não foi ele mesmo, no chove. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que põe olho dentro de uma sala e está preocupado com a família e com a salvação? Então, não, é que o homem não é homem. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. Então, hoje aqui eu estou trazendo para vocês a denúncia desse cooperador, o nome dele é Rafael. Ele veio aí publicamente para denunciar algumas coisas que estão acontecendo ali dentro da congregação cristã no Brasil. Ele foi chamado para uma reunião, tá? E os anciães foram ali para conversar com ele, para dar notícias sobre a reunião que vai acontecer agora, no dia 27, salvo engano. Só que não explicaram para ele o que está acontecendo. Simplesmente marcaram a reunião, ele perguntou o que está acontecendo, nenhum dos anciães soube informar o que estava acontecendo, e ele vai para essa reunião às cegas. Mas ele já sabe das táticas dos anciães, ele sabe que normalmente é feito dessa forma para que a pessoa não possa ter defesa. Ok? Para que a pessoa não leve um advogado e não possa se defender. Eu vou colocar aqui o áudio desse cooperador, o vídeo completo, e vocês tirem as conclusões de vocês sobre o que acontece por trás dos bastidores sombrios e tenebrosos da congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui cooperador Rafael. Vamos lá. Esse culto aqui, ele foi gravado ontem, tá? Foi no domingo. Foi em Capim Alto, Angatuba. Capim Alto, Angatuba. Vamos assistir aqui. Glória do Senhor. Muito humilde. Um ministério do Senhor. No início aqui desse vídeo, ele faz questão que a Irmandade grave. Pegue o celular e grava ele falando, para servir de documento, de registro daquilo que ele está dizendo ali. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante. O que ele está fazendo aqui eu apoio. Porque se ele conhece como que é o passo a passo do ministério, dos anciães, de levantar calúnias do jeito que ele colocou aqui, se ele conhece todo o modus operandi do ministério da CCB, então ele tem que se precaver. Vamos continuar. Mas nós falando isso. Irmãos, então vamos começar falando o seguinte. Meu nome é Rafael, do Ministério do Correio. Meu CPF é 297-163-22805. Eu resido em Itapetininga, na rua Espírito, Vila Carolina, número 42. Sou casado. Aqui, ele coloca o nome dele completo, o CPF dele, a localidade onde ele mora, com quem que ele é casado, ele coloca todas as referências dele para dar credibilidade naquilo que ele está falando. Vamos lá. Sou do Lápis e avô, todavia. Tenho 25 anos de casado, tenho 30 anos de batizado e estou há mais de 10 anos no ministério da congregação cristã.
25 anos de casado, 30 anos de batizado, 10 anos de ministério. Então, essas são as credenciais desse cooperador Rafael. Vamos lá. Não tenho do que se envergonhar, nunca tive nada com ninguém, não tenho mau testemunho com ninguém, nunca tive rolo com ninguém. Aqui nesse bairro, o que eu pude fazer por amor da ordem dos irmãos, eu fiz, eu lutei de unhas e dentes, para que outros não pudessem chegar aqui, uma igreja desse tamanho, cheia desse jeito, e não está cheia porque o povo vem aqui atrás de barulho de profecia, não. Ele está cheio de lá, está vazio, só sabe bater no tribuna, pular, não tem nada de Deus, não tem amor pela alma de ninguém, e não está preocupado com a salvação de ninguém, né? Fica só agradando o povo se perdendo, indo com pecado, não ama a Deus de verdade, com 2, 3 mulheres, mulher com 2, 3 homens, e vivendo uma vida tudo enrolado, e vem com tudo pastoral, lá aqui não. Aqui vai ter. Aqui ele inicia aqui o relato dele falando sobre as coisas que acontecem dentro da congregação cristã no Brasil, que o povo pervertido vai dentro da congregação para poder buscar profecias falsas sobre virada de cativeiro, sobre bênçãos terrenas, e às vezes tem a vida toda enrolada. E ele está afirmando que os irmãos de ministério não têm compromisso com a vida eterna, não têm compromisso de pregar sobre a vida eterna. Eles têm compromisso de pregar sobre essas bênçãos terrenas, sobre galardão, sobre coisas que vão acontecer nessa vida aqui, física, biológica. Ok? Visões, revelações e profecias. Essa é a base da grande maioria do ministério da CCB. Vamos lá. Nós conhecemos a palavra de Deus aqui, o povo chora, fala em língua, recebe promessa, Deus já mandou câncer aqui, já mandou sangue, já mandou vinho, já fez muito milagre. Mas é dentro da verdade, da palavra, da doutrina, porque se for preciso, eu entro de novo descoberto dentro do inferno, que eu não devo nada para Satanás nenhum e não tenho medo do diabo, porque eu sei o Deus que habita dentro do meu coração. Então, a minha vida é limpa. Bom, aqui ele está dizendo sobre a vida dele ser limpa, depois ele vai falar sobre a ficha dele ser limpa. Aqui ele está se auto-justificando, ou seja, aqui ele está fazendo um exame de consciência, ele está mostrando que a reputação dele é limpa para ele poder falar sobre aquilo que ele vai falar aqui. E são coisas sujas, podres, que acontecem no meio do ministério. Vocês que me acompanham já faz um tempo, vocês podem observar nesses últimos dias que eu tenho colocado relatos de cooperador, de ancião, onde eles denunciam que os anciães da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, para puxar o tapete das outras pessoas, eles não medem distância. Ok? Então, vamos continuar aqui com o relato desse cooperador aqui. Vamos lá. Se fosse uma família, eu podia dizer que eu fui descoberto que eu estou ficha limpa no ministério. Nunca gravei um ancião para o ministério. Nunca fui na casa de ninguém que tinha ministério. Fui colocado porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. E quando eu fui apresentado na salinha aqui embaixo, acho que 12 anos atrás, não vou lembrar, o irmão que me apresentou, que eu não vou citar nome, no dia da apresentação, eu lembro como se fosse hoje, ele olhando, Deus deu para ele a palavra em Deus fala com Samuel em sonho. E falava assim, lá embaixo, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Vai ter dia que vai ter tanto carro aqui que os moradores não vão conseguir andar na rua. Deus vai criar um caminho, vai preparar uma igreja maior e me apontou no banco. E falou assim, e tudo isso é porque Deus me deu o dom de pregar. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Esse dom. Vamos lá. Referente ao dom de pregar a verdade. É complexo falar isso dentro da Congregação Cristã no Brasil, porque na congregação cada um tem uma verdade. Então, existe o homem lá que prega doutrina, existe o homem que só prega visões e revelações, e existe também o híbrido, né, que prega uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, se você for na igreja que prega só doutrina, normalmente quem está ali são as pessoas mais antigas, são as pessoas de cabelo branco. Normalmente essas igrejas são mais vazias, são aposentados e pensionistas que estão ali. Agora, quando você vai na igreja onde prega benções, revelações e profecias, normalmente são os mais jovens.
Normalmente são as pessoas que estão ali no entusiasmo de cruzar bairros, cidades, para poder buscar uma tal de uma palavra que vai virar a vida deles. Eles estão em busca do jogo da vida. Uma palavra, eles mudam a vida deles. É como se fosse um cassino. Eles vão atrás dessa jogatina, de apostar uma ficha lá e essa ficha dá certo. Entendeu? São os aventureiros, os mais jovens. Então, qual que é a verdade? Quando ele fala aqui que Deus deu dom para ele de pregar a verdade. É complexo porque ele tem a verdade dele segundo a consciência dele, mas o Braz tem uma outra cartilha com uma outra verdade. E é por essa verdade do Braz que eles vão julgar esse rapaz aqui. Não é pela verdade dele. Eles não vão querer puxar a verdade dele. Eles não vão querer ouvir a verdade dele. Eles vão querer ouvir o que está na cartilha e os amigos deles, que defendem eles. Os amigos que, no caso, seriam os empresários ou os anciãos mais antigos. Eles vão querer ouvir essas pessoas que defendem o templo religioso, que defendem a marca da congregação, e não o próximo. Tá? Então, desejo aí uma ótima tarde aí, irmão Jonas. O irmão Jonas colocou aqui, ó, esse irmão é um caríssimo servo de Deus. A Ivanete colocou boa tarde, um grande abraço. É isso aí. Boa semana para todos vocês. Continuando, vamos lá. Eu estou sendo injustiçado, porque tem uma reunião no dia 27 agora, na regional de Tatuí. Domingo passado teve 2 anciãos aqui. Me trouxeram isso aqui. Seria apenas uma marcação que eu fiz para mim se perder aqui, para não ficar muito tempo falando. E quando eu assinei a carta, sentado no banco, perante a lei da terra, como que convoca uma pessoa para uma reunião, dá uma carta para assinar, e na carta não fala nada do motivo da reunião. Eu perguntei para o ancião, por que essa reunião, o que eu fiz? Ah, não sei. Como que o ancião vai passar uma carta no seu livre exercício do ministério, em um cooperador que amava e não sabe o motivo? Mas como a gente... Vamos lá. Ele diz que ele está surpreso porque ele recebe uma espécie de uma intimação do ancião. Foram 2 anciães lá na comum dele para intimar ele para comparecer numa reunião. Só que, quando você conhece o modus operandi da Congregação Cristã do Brasil, você não fica surpreso. E, perante a lei, os anciãos, eles podem fazer isso, tá? Eles podem inquirir, eles podem solicitar que uma pessoa participe de uma reunião sem explicar os prévios motivos. Eles têm todo o direito. Agora, o que o ancião não pode fazer é embargar o advogado. Eles não podem fazer isso. Então, se você conhece o modus operandi da congregação e você sabe que os anciães, eles criam um balaio de gato para poder te pegar na curva, então você tem que se antecipar. Já leva um advogado. Ok? Já grava a reunião. Você pode fazer isso. É um documento seu. Mesmo porque eles não vão entregar a ata para você. Tá? Eles só podem entregar uma ata se porventura for solicitado pela justiça. Agora, para você não pode. Agora, se você for chamado numa reunião, já leve o seu advogado e já grave também. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Leve uma testemunha a mais. Não tem problema nenhum. Agora, se eles estão devendo alguma coisa, eles vão barrar você e eles vão falar que não vai ter reunião. Tá? Então, continuando. Que todo mundo tem pensamento positivo, assinei a carta. Uma convocação, uma reunião, por que eu vou ter medo de reunião? Não tenho nada com ninguém. Quantas reuniões já fui na abordar lugar, já fui responder por algo que eu preguei, que tem medo de reunião, empresa que eu trabalhei. Aqui ele já mostra alguns antecedentes dele, né? Que ele já levou pessoas para poder, lá nas reuniões, ele já levou pessoas para defendê-las a voltar a tocar, e ele também já foi até as reuniões por conta de coisas que ele pregou, e o ancião, ele queria ali uma devolutiva, queria uma resposta. Por que você pregou isso? Tá? E os anciãos, eles podem fazer isso, tá, gente? Porque não é o Espírito Santo que guia esse povo na congregação. Não é. Porque se é o Espírito Santo, não precisa de fiscal. Inclusive, tem um tópico de ensinamento antigo dizendo que nessa obra não precisa de fiscal.
Mas se precisa de um ancião para analisar a palavra que está sendo pregada em cima do púlpito, então isso significa que o tópico de ensinamento antigo, que não precisa de fiscal, já passaram por cima. Os anciães são os fiscais, estão fiscalizando as pregações. Mas aqui ele já demonstra que ele já tem uma mácula, alguma espécie de uma mancha na consciência dos anciães mais antigos, por conta de pregações. Tá? Não sou eu que estou falando, é ele que está falando aqui. Continuando. Reunião, com 20, 30 chefes, dava uma murra em cima da mesa, fazia papel por cima. Mas terminava a reunião com todo mundo amigo, era uma crítica construtiva, irmão. Isso é feito de homem. Quem não deve, não tem que beber. Não soube me explicar o motivo da reunião. Assinei a carta ali, naquele banco, estavam os dois anciãos, não vou falar o nome, porque sabia. Quando ele dobrou a carta, guardou dentro da pasta, ele fala assim para mim, irmão, domingo que vem, bateu no ombro do outro, você está escravo, entendeu? O outro irmão está proibido dentro dele. Até o outro levou um susto. O irmão, eu não, domingo tem um compromisso. Bom, vamos lá. Aí nesse ponto aqui, o que o ancião fez? Ele entregou a carta, pediu para o Rafael assinar a carta e já falou para o conservo, olha, no domingo próximo, você vem aqui e atende, porque o Rafael já não pode mais atender culto. Aí já é algo grave. Aí já é algo grave. Se isso foi feito diante de algumas pessoas, aí é assédio moral, aí não pode. Tá? Agora, ele tem todo o direito de questionar, por que eu não posso atender o culto? Ele tem todo o direito de questionar, mas o ancião também tem o direito de segurar a informação para não se prejudicar. Não construir provas contra si mesmo. Certo? E é óbvio que o ancião aqui ele não vai querer produzir provas contra ele mesmo. Então já colocaram um ancião para poder cobrir ele. Aí já é algo muito ruim. Porque qual foi o delito que ele cometeu para que ele não possa estar diante do povo? Ah, ele pregou algo de errado, mas espera aí. O ancião Hélio Bianco, ele disse que a coleta faz parte da salvação. Cláudio Marsola disse que Jesus não entrou no reino. O Juarez Masticano diz que a questão de você estudar a Bíblia, viver de farelo. Teve um ancião que falou que expulsou o espírito de estudar a Bíblia. E logo depois vocês fizeram uma circular dizendo que pode estudar a Bíblia. Então, quer dizer, vocês foram contra esses anciães. Vocês fizeram circular contra esses anciães dizendo que pode estudar sim a Bíblia, mas vocês não colocaram eles no gancho. Vocês não colocaram nenhum ancião para atender no lugar deles. Como é que fica? O Cláudio Marsola colocou o Samuel Trevisan em cima do púlpito, sendo Samuel Trevisan pastor da CCA. Cláudio Marsola trouxe André Mendonça para testemunhar na CCB Braz, sendo que o André Mendonça é pastor em outra denominação. Mas por que para eles, vocês não colocaram eles no gancho e para esse cooperador aqui, vocês iam colocar ele no gancho? 2 pesos e 2 medidas. Continuando. Então, é simples, tudo escuro. Não fala, olha, eu não entendo por que esses que fizeram isso não foram homens. Mandaram o irmão aqui, não sabe. Estou livrando o pé dele, não estou dando de coração, sei que é um homem de Deus. Jamais ele ia estar envolvido no assunto desse, se ele soubesse. Jamais. Ele de cria para jogar aqui. Mas, irmão, aqui ninguém é bobo, não tem estudo, assim, aí o que aconteceu? Eu falei, irmão, eu fui daqui lá, conversando com os dois, eu falei, irmão, não faça isso comigo, irmão. O que eu fiz de errado? Vocês vão me explicar para mim o que eu fiz. E eu não poder atender o culto do domingo, não tem problema nenhum, irmão. Eu sou homem igual a qualquer um. Quem garante que eu não vou pegar, eu não faço alguma coisa, todo homem erra. Mas todo erro é digno do perdão, do arrependimento. Não, irmão, não sei explicar, não sou eu falar para o irmão. Eu vou deixar o irmão e o irmão, vocês dois são testemunhas. Se eu chegar aqui no domingo que vem, tiver alguém que veio mandar, você que veio visitar, eu não ia ter como falar nada, o irmão veio visitar e entender como mal. Se veio alguém aqui mandar, para atender o culto, e eu não atender, vocês vão lá mais. Você sabe que eu vou levantar para explicar por que eu estou fazendo isso. Toda a irmandade que congrega aqui comigo, os moradores do bairro,
olhando toda hora, o celular tem perfil, né, o máximo que puder confirmar. O que aconteceu há um ano e meio, 2 anos atrás? Presta atenção aqui. Aí o que ele fez? Ao término do culto, que ele recebe essa intimação, e ele já recebe a fechada do ancião, falando: olha, no próximo domingo, quem vai atender é o outro ancião aqui, você não vai atender. O que esse cooperador ele faz? Ele confronta esse ancião dizendo: olha, se eu chegar aqui no próximo domingo e tiver outro irmão aqui atendendo no meu lugar, vocês vão arrumar a sarna para se coçar. Eu vou me levantar e vou denunciar. Para os anciães, isso aqui já é rebeldia. Isso aqui já é um pecado. O que esse homem aqui ele cometeu para aqueles anciães já é um pecado. Ele já se levantou contra o ungido. Ele já se levantou contra os atalaias. Para os anciães, esse homem aqui, ele já é um rebelde, ele já é um crítico, ele já é um leproso. Está se levantando contra a obra. Tá? Já não presta mais para o ministério. É isso que está na consciência do ancião da CCB. O ancião da CCB ele não quer ser confrontado e questionado. Ele quer ser obedecido. Só isso. Obedecido. Então, vamos continuar aqui com a fala do cooperador. Vamos lá. Aqui na quarta domingo. E eu fui chamado numa reunião dessa, só que veio uma carta de novo, voltando, eu assinei, perguntei para quem trouxe. Qual o motivo da reunião? Deve ser uma coisa da administração. E eu, inocente, fui muito contente na reunião, cheguei uma lapada, por causa desse assunto que eu aprendi. E quando a gente leva uma lapada sem saber o motivo, o homem, irmão, tem um ditado, que eles falam o que ele pensa, escutam o que não quer. Toda ação ela tem uma reação. Se eu tiver educação, luz e sabedoria, eu consigo cobrar qualquer curso, mas se eu não tiver essas qualidades, eu suscito a ira do meu irmão e a ira. Não suscite a ira do irmão. Pais, não suscite a ira dos vossos filhos. É ira, irmão. Se você suscitar a ira de alguém, a pessoa vai se preparar. Ela vai ficar brava, o que aconteceu? A reunião virou um negócio assim, meio uma discussão, e eu assumo que eu não sou flor desse cheiro, sou bravo em nome da natureza, mas sou bravo porque sou verdadeiro. E se eu não fosse bravo e verdadeiro, vocês estavam hoje esperando essa igreja aqui, eles não deveriam deixar mais fazer. E olha o que Deus fez. Então, eu não posso ser bravo para pegar contra a carne com o sangue, né? Para lutar com as coisas certas. Se for preciso, nós ainda dentro do inferno, porque não entende ninguém. Então, esse irmão Rafael, não é que ele é bravo do jeito que ele colocou aqui, é porque eu não sou flor que se cheira, eu sou de vez em quando bravo. Não é que ele é bravo, é que ele tem consciência de quem que ele é. E ele, além de ter consciência, ele tem resposta na ponta da língua. Ele não é um homem totalmente submisso, do jeito que eles querem que as pessoas sejam. Ele já é uma pessoa que ele consegue ter uma autocrítica. Entendeu? Ele consegue avaliar, chegar numa crítica e se posicionar. E eles não querem que as pessoas se posicionem. Tá? Eles não querem isso. Eles querem dominar. Os anciãos, eles querem dominar. Eles não querem criar pessoas que se posicionem, tá? O Damião colocou aqui, ó, esse irmão Rafael esteve em casa jantando comigo. Ele nessa época reclamava da perseguição contra ele. Até mudaram até o dia de culto dele. Até acho que infelizmente ele vai ser sentado. Com certeza ele vai ser sentado. Agora depois desse vídeo, da Petininga brota falsos profetas. São iguais a baratas. É um querendo matar o outro. O Adão Rosa Paula colocou: eu sirvo a Deus na congregação. Ele é um irmão amoroso e prega a verdade. O canal Em Comunhão, o pastor Renan colocou: esse Rafael foi muito corajoso, merece o troféu. Ele foi muito inteligente, pontuou tudo e pediu para o povo filmar. Lavou a alma. Tudo pode quando tem dinheiro. Pobre não tem vez. Pelo sistema que conhecemos, ele será sentado. Anciães odeiam pessoas que confrontam. Exatamente. Tá? Então, continuando aqui com a fala, agora ele vai entrar num assunto que
é um assunto antigo, mas complexo. Porque ele vai contar aqui que depois de uma reunião, o cooperador de jovens atentou contra a sua própria vida. E isso foi fato, tá? Vamos lá. Aqui, para não ficar muito longe, eu peguei aqui a carteirinha e quis entregar. Porque pegaram na igreja, eu fiquei despreparado, eu fui achando que era uma coisa ou outra. Eles não falam, você pergunta para a gente, por que eles não falam? É uma tática que eles usam. Eles não contam o motivo que você está sendo chamado. Não contam, não vem escrito na carta. Para quem ir despreparado para se defender. Aí você chega. Tá vendo? Então, ele está falando aqui que é uma tática que os anciãos usam para que a pessoa possa ir despreparada. A mesma coisa que aconteceu com aquele ancião que eu coloquei aqui da Bolívia. Chamaram ele na reunião. Quando chegou lá, era uma reunião enorme, com vários anciãos ali. E aí pediram para todos os anciãos abaixo de 15 anos para sair daquela reunião. Quando ele ia saindo, o ancião mais velho falou, mas você fica. Na hora, ele pensou assim, poxa, que privilégio. Eu vou estar aqui no meio dos anciãos mais antigos. E aí ele ficou na reunião, só ele, junto com os anciãos mais antigos. E aí, no meio daquela quantidade de anciãos, foi falado que ele tinha adulterado, ou seja, que ele estava com um caso com uma irmã do Jardim Paulista, aqui próximo de casa. Ele falou, não, mas quem foi que falou isso? O próprio ancião que levantou essa calúnia falou, não, quem foi que denunciou isso aí foi a sua esposa. Ele falou, não tem problema. A minha esposa está aqui próximo, está no hotel aqui próximo comigo. Eu vou ligar para ela e vou pedir para ela vir aqui e ela vai falar isso na minha cara. Aí o ancião falou, não, se você sair dessa reunião e contar para ela, você já está sem liberdade. Está sem ministério. Entendeu? Então é o mesmo modus operandi. Eles acabam com as pessoas. E esse ancião da Bolívia, ele caiu numa depressão profunda. Tá? Então, continuando aqui. Vamos lá. Eu uma coisa na cabeça, ele não tem nada a ver. Eles dão uma bordada. Quando dá uma bordada, pronto, já estão branco com a cabeça. Principalmente quem é bravo comigo. Aí ele fala, essa pobrinha, o que eles vão falar depois? A ordem fulano foi sentado porque ele respeitou os mais velhos, com essa educação, respeitar os mais velhos, esses homens, é você ser apanhado dentro de uma sala, isso eu falo porque eu já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro do saco e ficar quietinho, não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Aqui, ó, respeitar, esse cooperador está colocando que respeitar para os mais velhos lá do Braz é você ser colocado como se fosse um gato dentro de um saco e ser espancado. É isso que ele está colocando aqui. Essa analogia que ele faz. Tá? Aí agora ele vai contar o caso do cooperador de jovem que, ó, tirou sua vida por conta de maus tratos nas reuniões de ministério. Olha só. Primeiro ele um caso desse. Um irmão que foi chamado para uma reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na opressão de uma porta assim, não foi jogado inteiro no cooperador de jovem. Quem vai dar conta dessa alma? Quem que ponhou ele dentro de uma sala e estancou, está preocupado com a família, com a salvação? É normal, porque o homem não é homem. Não tem esse negócio de vocês estamos fugindo de Deus, nem existe mais fugido dentro da Bíblia. Hoje, infelizmente, a maioria está ungido de interesse. E está cheio de gente no ministério só porque tem dinheiro, só porque tem carro, mas não fugir do foco. Eu saí de lá, normal, pedindo-se perdão, por irmão que estava presente nessa reunião, sempre ficou normal. Se pedir um perdão, porque é normal. Só que quando eu chego aqui na quarta-feira, não sei. Aqui. Aí ele fala no final que tem anciães, ministério ungido de interesse. Vocês estão vendo? Eles não têm coragem de olhar na cara dos irmãos, explicar o que está acontecendo, porque se tivesse, eles tinham vindo aqui, não tinha mandado. E daí foi esvaziando, 38 dias. E eles ficaram aqui fazendo rodízio, não falaram porque me devolveram da igreja de novo. Muito mais gente do que está aqui hoje. Muito mais. Eu pregava uma ascensão, naquela época, não era muito de pregar para ele, enchia mais. Mas pegaram uma dia dessas 38 dias. Me devolveram com 7 irmãos. Nem um cordeiro veio, todos os cordeiros, só um único que não era e o Elias. Todos os cordeiros, porque viram o que eles estavam fazendo não era justo. Os irmãos aqui do bairro queriam encher um ônibus. Aqui eu achei interessante, foi porque ele falou que antigamente ele pregava algumas visões e a igreja lotava.
aí agora ele está pregando doutrina. Possivelmente ele está pregando doutrina agora por conta dessas reuniões que teve e desses puxões de orelha que teve. Entendeu? Aí ele teve que mudar o estilo de pregação dele. Tá? Possivelmente seja isso. Então, ele coloca isso no início. Que antigamente ele pregava umas visões e a igreja lotava. E o povo gosta disso. O povo gosta exatamente de profecias e revelações. A igreja lota, tem mais coleta por conta de profecias e revelações. Mas aí ele mudou o percurso dele e foi para a doutrina, né? Continuando. Para pedir para eles, se comitir os irmãos aqui, pode seguir. Para pedir para eles uma justificação do que eles estão fazendo com o governador de mais anos e tudo junto depois dele com isso. Eu apaciguei, não deixei ninguém livre, não fique em paz. Pode passar. Nós vamos vencer na comunhão e vencer no dia que passou. Peguei de novo a igreja, com meia dúzia de gente, e aquele sofrimento todo. E correndo atrás, seguindo, e pregando, e para resumir, voltou de novo para onde está. Só o que aconteceu nessa época? Como todo mundo fala as coisas que escuta, por isso que eu estou pedindo para todo mundo gravar. Porque isso aqui, a partir do momento, todo mundo vai ver eu falando, eu estou pedindo para gravar. Ninguém está falando na minha boca, eu assumo tudo que eu estou falando. O que aconteceu? Por que o Rafael está atendendo os anciãos aí lá? Porque viram ele com outra mulher, a esposa está ali, ó. Ele não faz ideia da guerra que o diabo coloca na vida. Aí ele coloca que se o... Olha só o que ele colocou que eu acho interessante. Por que eu pedi para vocês gravarem? Porque amanhã, o que vai acontecer? Vai começar a gerar um burburinho falando que o Rafael não está atendendo mais o culto porque ele está saindo com outra mulher. E é por isso que ele levou a esposa dele, os pais dele, e ainda pediu para todo mundo gravar. Ele foi muito inteligente, ele foi sábio, porque ele conhece o povo que ele tem nas mãos, principalmente o ministério que está ao lado dele ali. Ele conhece essas pessoas. Ele sabe que essas pessoas, elas levantam calúnia mesmo. Eles não têm dó de levantar calúnia das pessoas. Eles não medem distância para sujar a imagem das pessoas. Tá? Então, nesse ponto aqui, parabéns ao Rafael, que ele se antecipou. Ele pensou na reputação dele e da família dele. Ele pensou em se blindar contra essas serpentes malditas que tem dentro da congregação cristã no Brasil. Vamos continuar aqui, vamos lá. Mentira. Meu pai é professor lá em Muri. E lá em Muri, entre o ministério de Muri, eles estavam dizendo, porque falaram, isso também tem o Rafael, o capítulo está atendendo, porque ele foi preso na justiça para receber o tempo e o dinheiro que ele gastou na construção, não é verdade? Então, por que hoje eu estou fazendo isso aqui do gosto descoberto? Eles iam fazer comigo a mesma coisa. Mandaram cuidar comigo de atender, achando que eu sou burro, que eu não ia ter nenhuma atitude. Domingo que vem é o batismo, até peço perdão se vocês se ganharam que está aqui, não olhem para isso, se vocês converterem em Jesus Cristo, é Ele que vai salvar vocês. Domingo que vem é o batismo, não ia poder falar nada. No próximo domingo, 27, a reunião. A tal da reunião que estão me chamando, que eu nem sei por quê. Que iam me irritar lá, eu ia responder, e tenho o direito, perante a lei, respondendo e levar testemunha. Eles iam se levantar e dizer, não, é estúpido, é tudo, não respeito mais lei, tá? Aí eles vinham aqui, deu uma carta que eu estou fora, inventavam uma mentira que eu não fiz, eles queriam ficar queimados para mandar a vida inteira depois jogar fora os 30 anos que eu tenho batizado. Então, tá vendo? Aí ele, novamente, ele bate nessa tecla. O que eles iriam fazer? Eu ia na reunião, eles iam me massacrar, eu sou bocudo, eu ia com base na lei, eu ia criticar, eu ia colocar minha opinião, eu ia me defender, eles iam me chamar de bocudo, depois eles iam tirar meu ministério, iriam em cima do púlpito, falar para a Irmandade, ia levantar a calúnia de mim e iam descredibilizar os meus 30 anos que eu tenho aqui de batizado. Então, quer dizer, você constrói 30 anos de reputação para, numa reunião, eles derrubarem todo esse castelo de areia que você construiu. Entendeu? Isso por conta do quê? Por conta de pregação, de púlpito. Isso por conta de ministério, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui alguns comentários, ó.
A Daiane colocou um verdadeiro servo de Deus. Isso, para mim, se chama inveja, perseguição. O irmão Rafael prega pão quentinho que vem do céu. O irmão colocou aqui pão quentinho. Ainda estão nisso? O irmão colocou pastor Renan. A Daiane colocou, pois muitos podem duvidar, mas ainda existe homem de Deus. Se Jesus Cristo não agradou a todos, né? Jesus pediu água, deram vinagre. Aí o pastor, ele colocou, minha irmã, essa história de pão quentinho, falasse da CCB. Deu risada também. Vamos lá, continuando aqui, vamos continuar, vamos lá. Se eu não servir para estar no meio deles, se eu não for mais útil para eles, todo mundo está sabendo o motivo. Agora eu vou explicar para vocês o que é a pirraça que eles têm comigo. Deus não ungiu a minha boca para agradar a mão. A minha esposa está aqui, está lá atrás. Está ali meu genro, tem pai, tem sobrinho, tem tudo. Tem vezes que eles ficam bravos com certos assuntos que eu prego, só que eles entendem. Lá em casa é meu esposo. Aqui na igreja ele é um homem de Deus e prega o que Deus manda. Lá fora ele é meu cunhado, é meu filho. Mas aqui dentro ele é um homem de Deus e atrás dessa tribuna ele está aqui para falar essa aqui, ó. Para pregar essa verdade que é a única pura, santa e verdadeira da nossa vida. Então eu não fui colocar aqui para atender culto, para ministério e pregar o que eles escutaram. Porque quem faz isso hoje está deitando e pulando na cidade. Mas Deus vai acertar conta com o cara comigo. Aí ele está falando o seguinte, que ele, na verdade, ele está esclarecendo por que o ministério, algumas pessoas do ministério não gostam dele. E aí ele coloca que as pessoas ali, elas não gostam dele porque ele prega a verdade, que no caso seria as questões ali que acontecem no meio do povo da CCB. Ele joga, no púlpito, ele joga isso na cara das pessoas ali. Quando eu falo na cara, é a doutrina, né? Aí, tanto que ele fala, Deus ungiu a minha boca para poder pregar esta verdade, tá? E, biblicamente falando, se você for observar aí os profetas antigos, eles falavam exatamente na cara das pessoas o que as pessoas precisavam ouvir. É o caso ali de Elias com Jezabel e assim por diante, tá? Com Acabe e Jezabel. Tá? Então, esse homem, ele infelizmente, ele está fazendo algo que os anciães eles não concordam. Tá? Os anciães, o que eles querem é que você atinja as metas. E para você atingir meta, você precisa de dar o lucro. Como que dá o lucro? Profecias e revelações. Eles não querem que vocês parem para poder ficar pregando doutrina. Porque eles acham que vocês estão batendo no povo. Tá? O que eles querem é que vocês preguem profecias e revelações, porque eles precisam de dinheiro para poder pagar as contas. É exatamente isso. Tá? Então, vamos lá. Essa rotina é de Deus, esses carnívoros que esperam, porque Deus vai fazer justiça. Aqui, nesse ponto, ele chama os anciães de carnívoros do ministério, tá? Nesse ponto aqui. Ninguém brigue o desejo mal, vocês só olhem. Isaías falou assim, se o meu povo que me chama pelo meu nome e clamar, eu sairei da tua terra, eu queria arrancar essas terras. Irmão, então, por que eu tomei essa atitude? Porque eu tenho 1000% de certeza que a atividade que eu tenho com Deus, e Deus já me mostrou a força que eles prepararam. Quando eles foram plantar o milho... Aqui ele está dizendo que Deus já mostrou para ele a forca que prepararam para ele. Aí aquele entendimento que o pessoal da congregação sempre tem, de que está sendo perseguido, que já prepararam a forca para mim, que eu sou um Davi, e assim por diante, tá? Isso aí é normal, o pessoal da CCB normalmente tem esse entendimento, porque eles pregam isso e eles vivem isso, tá? Mas esse homem está colocando bastante verdades aqui, ele vai colocar ainda muito mais verdades. Eu apoio aquilo que esse homem está falando, tá? Por isso que eu falo, gente, vocês da congregação Cristã do Brasil, vocês criticam os críticos. Os anciães falam para não ouvir os críticos. Mas esse homem aqui, ele está falando aquilo que os críticos falam. Inclusive, o próprio irmão aqui, ó, colocou que esse irmão já foi na casa dele e já falou sobre perseguição, que é coisa que os críticos falam. Mas vocês da congregação são críticos. E os anciães dizem para vocês não assistirem os críticos.
Entendeu? Vamos lá. Eu estou aqui comendo a farinha e cheiro desse povo, desses nomes. Então, eu vou explicando isso aqui para os irmãos, muito bem claro. A flor que estava preparada. Mas o amante preparou a flor, ele vai estar entendendo. Alguém está falando depois, eu vou falar esse monte de coisa. Irmão, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe eu posso ser o boi que está sangrando, que é colocado nas piranhas e comer com o rebanho para se faz. Quem sabe depois dessa atitude que eu tomei, o Braz. Pelo amor de Deus, Braz. Foi no celular. Eu sei que esse vídeo vai chegar para vocês. Pelo amor de Deus. O gemido e espremido do povo dos interiores. Aqui ele implora a intervenção da CCB Braz. Ele implora. Braz, Braz, olha, por favor, olha para os irmãos do interior, porque estão acabando com a obra de Deus, que é a congregação que está no Brasil. Né? Entendeu? Aí ele implora a intervenção do Braz. Sabe o que eu acho importante? É que eu vou fazer uma crítica. Vou fazer uma crítica em relação ao que ele está falando, tá? E as pessoas elas podem até ficar um pouco chateadas, mas eu vou ter que falar. Eu não vejo nenhum desses irmãos do ministério fazerem isso que esse irmão está fazendo. Eu não vejo eles fazerem em pró de pessoas que não estão do ministério pararem o culto para defender uma pessoa que não é do ministério. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Eles aqui, eles sabem de todos os problemas que acontecem no meio da Irmandade. Eles sabem de coisas que são o podre. Eles sabem o podre no meio da Irmandade. Eles sabem de causas injustas que foram julgadas injustamente. Mas eles não param o culto para defender a Irmandade. Mas quando a água bate na bunda deles, eles sobem no púlpito e eles falam contra o Braz, eles falam contra o ministério, eles falam para se defender. Mas para defender os outros, eles não fazem isso. Essa é a minha crítica. Porque, para mim, isso é hipocrisia. Tá? As pessoas podem ficar com raiva de mim, mas é uma realidade. Quantas vezes você já viu um ancião, um cooperador se levantar no púlpito e falar, pessoal, olha, eu estou me levantando aqui para defender o Joãozinho. Porque ele, o Joãozinho aqui das couves, que não tem nome nenhum na praça, que, tipo, não tem ministério, não tem... Ele não dá nem glória direito, não faz nem oração, mas esse daqui ele foi julgado a causa dele e foi injusta. Eu participei, eu estava lá, eu vi. Eu sou testemunha, eu conheço a família dele e tal. Só que esse Joãozinho aqui está sendo julgado injustamente. Braz, ouve a voz, o clamor do Joãozinho. Não, eles não fazem isso. Mas quando o problema é que acontece com eles, que bate na bunda deles, no rego deles, aí eles vêm a público e eles vão lá e denunciam. Então essa é a minha crítica à hipocrisia desses irmãos de ministério, inclusive esse irmão. Quando está no bem bom, não falam nada. Mas quando a água bate nas nádegas deles, eles vêm a público e denunciam. Então essa é a minha crítica. Parem de hipocrisia. Deixem de ser hipócritas. Você que é o ancião do Braz e você que está denunciando as falcatruas do Braz, deixem os dois de serem hipócritas. Continuando, vamos lá. Ele mandava sendo baixinado, mandando lugares que não aguenta mais esses caciques que não são gordos e não tem nada. E ele está dizendo aqui, tem irmandade que está fazendo abaixo-assinado para o Braz, porque não aguenta mais esses caciques. Quem são os caciques? Quais os nomes deles? Qual a região de cada um deles? Seria interessante trazer a público essas informações, para a Irmandade ficar conhecendo. Tá? Vamos lá. Se vocês fecharem a mão, 60 dias na coleta, esses vão mandar dinheiro, vocês que sem dinheiro, eles não mandam ninguém. Tá vendo? Ó? Olha o que esse cooperador falou. Se vocês fecharem 60 dias a mão para as coletas, esses homens, eles vão lamber as mãos de vocês, porque esses homens não sabem viver sem coleta, sem dinheiro. Tá vendo o que o cooperador está falando? Esse cooperador, ele sabe da tática, ele sabe que os anciães, a única coisa que eles querem é dinheiro. Eles não estão nem aí, não estão interessados em vida eterna. Eles são ateus. Gente, esses anciães da congregação, todos são ateus. Disfarçados, eles são ateus. Esses homens não estão interessados
em vida eterna, em salvação. Eles não acreditam nisso. Gente, podem confiar nisso que eu estou falando. Os anciãos da congregação, nenhum, eles acreditam em vida eterna. Porque se eles acreditassem em vida eterna, eles não construíam o templo. Porque eles sabem que isso tudo vai ficar para o maligno. Eles já dizem que o mundo jaz do maligno, mas eles constroem na terra do maligno. Esses homens, eles não querem saber de vida eterna. Eles querem saber de reinar nessa vida. Tá bom? Então, esse cooperador, o que ele está dizendo? Parem de dar dinheiro na coleta que vocês vão ver em 60 dias esses homens beijar as mãos de vocês. Então, quer dizer, eu vou deixar de dar dinheiro na coleta para poder melhorar o meu parquinho, o meu playground, para eu poder conseguir uma mudança no meu parquinho para eu poder viver feliz. Mas aí eu pergunto para vocês, você vai fechar a mão para a coleta. O ancião, ele vai lubridiar, ele vai mudar alguma coisa para poder te beneficiar. Mas e quantas famílias que foram prejudicadas mediante as sentenças dos anciães? Para mim, o que vale mais não é eles mudarem agora. Para mim, o que vale mais é eles olharem para trás e falarem, olha, nós fizemos muita coisa ruim na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Nós estamos arrependidos, eu quero pedir perdão publicamente. Para mim, o que vale mais é exatamente isso. É eles reconhecer o que eles prejudicaram na vida de milhares de pessoas. Quantas pessoas que eles, na sentença da boca deles, eles jogaram essas pessoas na depressão, no alcoolismo, nas drogas, e até para tirar sua própria vida. Quantas pessoas? Hoje as pessoas estão brigando para melhorar a CCB. A minha briga não é melhorar a CCB. A minha briga é melhorar a sua consciência, para que você não precise mais viver debaixo desse jugo. Quanto mais independência você tiver, menos você vai sofrer na mão desses carrascos, hipócritas, canalhas da CCB. Continuando, vamos lá. Objeção, eu estou aqui rasgando minha alma. Tem muita gente gemendo e não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. E qual que é a vida deles? Deus não me chamou para cantar homem. Meu pai vai me perdoar o que eu vou falar. Mas quando eu tinha 10 anos, ele se separou da minha mãe. Minha mãe foi embora para São Paulo. E ele foi viver a vida dele no mundão, tinha dinheiro. Mulherengo de só Deus. E gastou tudo que tinha com mulherada, e não sei o que, virou minha mãe lá para lá com 12 anos. Aqui meu pai, Jorge, policial da GCM, vereador, e foi ele que me levou para a congregação da batizando no mesmo dia, 30 anos. Eu conheci a congregação com 12 para 13 anos, obedeci, e a minha vida foi dentro da igreja. Presta atenção aqui. Aqui ele tá. O que ele está fazendo? Aquele famoso saudosismo, né? Olha, há 30 anos atrás eu batizei na CCB. Eu entreguei a minha vida pela CCB. É a mesma coisa que todos os irmãos de ministério fazem. Por quê? Porque eles não querem que mexa com a reputação deles. Até eu não quero que mexa com a minha reputação. Certo? Por isso que a gente procura andar dentro da regra. Mas aqui, agora, o que ele faz? Ele começa a mostrar como se fosse um carinho, um amor pela instituição religiosa. Entendeu? Vamos ouvir aqui, vamos lá. Eu passei quantos e quantos anos viajando com os irmãos, fazendo missão, construindo casa, construindo igreja, e a minha mocidade foi dedicada à instituição. Casei, minha esposa está aqui, 25 anos de casada. Por quase 20 anos, eu tive um péssimo casamento, não tenho que falar. Fui um péssimo marido. Minhas filhas, uma tem 19, a outra vai fazer 23. Fui um péssimo pai. Mas por quê? Porque a minha vida, a preocupação era se manter na instituição, para quando eu esqueci. Tá vendo? A minha vida, eu fui um péssimo marido. Eu fui um péssimo pai. Porque a minha vida foi se matar pela instituição. Tá vendo? O que a gente sempre fala aqui no nosso canal? Os anciães, eles colocam na cabeça do povo, porque o povo, como eles não têm cultura de estudar, de buscar conhecimento, de buscar informação,
eles se fecham dentro da cultura do ancião. Aí o ancião coloca na cabeça deles que quanto mais ele trabalhar nessa obra, mais Deus vai abençoar ele, vai abrir porta para ele, vai virar cativeiro e ainda vai dar galardão para ele. Aí sabe o que ele faz? E ainda para poder puxar o saco dos anciães, para poder crescer na obra, para poder subir degraus e ganhar pontos com o ministério, eles rejeitam a família deles para poder viver por essa obra. Eu garanto, eu vou ser sincero com vocês, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu posso receber muita crítica aqui por intermédio desse vídeo, mas eu garanto que se esse rapaz aqui ele tivesse como ancião e se ele tivesse não sido chamado para nenhuma reunião, eu garanto que esse rapaz não teria feito essa denúncia. Eu garanto. Porque só denuncia aquele que sente a cajadada na nuca. Certo? Enquanto a situação tá boa, você tá recebendo tapinha nas costas, as pessoas estão pagando sua gasolina, você tá viajando em tal da missão da obra, você tá recebendo o sim dos anciães. Enquanto tá marasmo, ninguém denuncia. Agora, quando o calo aperta, meu irmão, aí o caldo espreme. É por isso que eu faço essa crítica. Eu concordo com isso que ele fez. De juntar provas, de mostrar para o público. Eu concordo. Mas eu discordo na questão da hipocrisia. Por que não fez isso antes? Mas por que não fez isso com o Zé das Couves, com a Mariazinha, que foi tirada a liberdade dela, porque ela cortou o cabelo, porque ela pintou o cabelo? O outro foi tirado a liberdade dele porque ele foi no cinema na década de 80, 90. O outro perdeu a liberdade porque tinha uma televisão. A outra foi tirada a liberdade porque ela tirou a pontinha dos cabelos. O outro foi tirado a liberdade porque a outra foi tirada a liberdade porque ela estava usando calça comprida. Entendeu? Então, por que não fez isso com as pessoas lá que foram injustiçadas? Tá? Então, continuando. Era Natal, era Ano Novo, enquanto os irmãos sabem o que eu estou falando, não é mentira. Viajando para todo lado, a vida passou, mas por que isso aconteceu? Porque eu não tive discussão, não tive ninguém com luz para me ensinar. Meu pai nunca serviu a Deus, minha mãe até hoje não serve, hoje ela é casada com uma serva de Deus e ela passa sozinha na menina. E a minha mocidade foi aprender tudo sozinho. E na hora que eu mais aprendi a minha sensibilidade com Deus, orando de dia, de noite, de madrugada. Eu orava no mar. Eu nunca sei quantas vezes eu chegava domingo à tarde, passar o dia inteiro orando, cantando hino, buscando Deus. Quantas foi eu abraçar uma árvore no meio do mato, 10 horas da noite, e largar às 6 horas da manhã. E foi ali que eu aprendi a ter intimidade com Deus. Deus me levou em visão para o Paraguai. Deus me levou em incêndio de Macumba, em tanto lugar da gente. Então, eu tenho uma vida, eu tenho experiência com Deus. Ele fala que ele teve uma experiência com Deus através de orações no meio do mato, abraçando árvore e Deus levando ele em revelações. Mas o principal, a principal experiência com Deus, ele
Vamos lá, gente. Desculpa, até tinha caído a live aqui porque acabou a energia, agora voltou. O pessoal ainda está aí? Coloca nos comentários aí se o pessoal está tudo bem, certinho. Vamos lá, vamos continuar aqui com a live. Vamos lá. 6 horas da manhã, e foi aqui que eu aprendi a equilibrar com Deus. Eu tive uma visão no Paraguai, eu tive um centro de macumba, em tanto lugar que eu tenho uma vida desse jeito. Então vamos lá. Ele fala que ele perdeu a vida, no caso, no início do casamento, ele perdeu se doando pela instituição. E ele fala que ele teve um relacionamento com Deus através de entrar lá dentro do mato e orar. Só que o principal relacionamento com Deus, ele não está em você entrar dentro do mato e ficar orando abraçado com árvore. O principal relacionamento com Deus está em você amar quem está do seu lado. Esposa, seu filho, assim por diante. Esse é o principal relacionamento com Deus. Tá? Então, continuando. Só que eu não tive instrução nenhuma dentro da congregação, por isso que eu sempre fui um péssimo marido, um péssimo pai, que a religiosidade dentro do meu coração, eu não tenho ninguém para me falar. E hoje, quando eu vou atender no culto, quando eu vou atender principalmente no culto de jovens, quando eu vou aprender principalmente em culto de jovens, que eu vejo uma igreja cheia de mocidade, qual é a minha preocupação? Passar para eles tudo que eu não tive. Que ninguém ensinou e que só serviu de espinho para iluminar minha vida dentro da felicidade, para que eles tenham luz, para que eles tenham sabedoria, para que o Senhor de Deus. Você viu que ele deu um culto lá na fazenda, aquele palma bunda lá, não sei. Não vem na receber ligação de um mundo de glória, de culto, o melhor culto de Deus na fazenda. Você fiquei lá batendo, gritando, que tem lá, não, foi um culto assim, com discussão, dentro da palavra, falando do marido, a esposa para o marido, os filhos para os pais, porque na palavra fala tudo que eu não tive, tudo que eu não vivi. Então, por isso que eu tenho essa preocupação. E isso tem que implicar com tanto esses irmãos, que eles sabem que eu vou querer ser eles. Eles falam que eu não posso ficar dando conselho, eu não posso pregar a verdade, a espada de Deus única atravessa a alma daquele que vem aquilo que é de Deus, mas o destino deles é um inferno. Então, por isso, eu estou contando só um pedacinho da minha história. Por que eu tenho essa preocupação? Eu estou aqui. Tá vendo? Então vamos para o terceiro vídeo aqui. Vamos lá. Que é o sentido do coração. Esse coração dentro da igreja. Chega na hora do testemunho, a gente fala alguma coisa, dentro da palavra, sempre procurando um caminho de paz, onde eu não tive essa expulsão e não tive essa paz. Então, essa é a preocupação, é um pedaço da história. Isso incomoda. Eu sei que incomoda. Quem que não ia ter inveja no domingo à tarde, com chuva, com frio, com vento, com sol, a igreja cheia, lotada, e nós aqui pregando no trilho, não, isso aí não é inveja, eu sei que dá. Mas, infelizmente, foi a ferramenta que Deus me deu. Colocar nele lá um cimento, escudo, ele entrou, falou para Samuel, antes. Eu não estou acostumado com isso. Tem que ficar aquilo que eu tenho. Porque ele tem uma pedra, então não adianta querer caminhar aquele que Deus chamou e ungiu para aquilo, ferramenta que é o homem. Não tem utilidade. Não tem que lutar na obra da ferramenta que Deus deu. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quero. Não é por isso que eu quero mudar. Eu não de nada, eu sigo esse caminho. Eu nunca fiz tudo aqui em dia de marca-tudo. Nunca fiz nada fora. A única coisa que faz um pouquinho é orar. Mas domingo passado eu não venho aqui falar com eles, eu só 25 minutos. E foi esse um dos assuntos que eles mais ficaram bravos. Eu atendi lá na Itapetininga, no Jardim Bela Vista, no culto de mocidade. E nesse culto de mocidade eu passei para eles tudo isso aqui que eu estou falando nos irmãos. E quando eu terminei o conselho que cantou o hino, que eu olhei para o e eu vi os irmãos assim, meio preocupados. Quando eu saio, eu já saio. Eu observei também que um dos pontos que ele levantou aqui foi a questão do horário. Questão do horário, que eles prezam muito. Só que, infelizmente, a questão do horário é complicado. Por quê? Porque eles cobram os cooperadores para não passar do horário. Mas quando eles atendem culto de coleta, eles passam 20 minutos, 30 minutos do horário. Quando eles recebem figuras importantes na igreja deles, como, por exemplo, eles receberam o André Mendonça, Samuel Trevisan e assim por diante, eles passaram do horário.
e ninguém pode pontuar eles. Agora, quando é um cooperador revestido, eles querem que o cooperador termine no horário. Além de atingir as metas do cooperador, as metas, poder pagar os custos da igreja ali, assim por diante, ele ainda precisa terminar no horário, mas o ancião pode passar do horário. Entendeu? Quando tem pessoas de fora, que são amiguinhos de fora deles, que é pessoal da Itália, da Espanha, quando é RGE e assim por diante, eles passam do horário. Agora, quando é o cooperador que está atendendo o culto, o cooperador não pode passar de horário. Tá vendo? Como que é injusto, eles são hipócritas. Continuando. Eu não vou em lugar. Se o ministério não me convidar, se o irmão me convidar, eu não vou, porque a gente, o ministério lá não está com o de receber, a gente fica ruim. Mas quando o irmão do ministério convida, eu tenho prazer. Eles me convidaram, me ligaram, insistiram para eu ir lá. Eu tenho tudo aqui, forcei muito a garganta. Eu não vou, vai ficar feio. Porque eu falei que ia, para anunciar, fui na alegria. Irmão, para atender. Aí quando eu vi a 15, eu falei essa semana, a única palavra que eu falei tudo que não está escrito na Bíblia. Eu falei assim, irmãos, já é 15. Os irmãos estão um pouquinho preocupados, mas quando vai ter uma luz aqui, ele vai passar de 20 para 10, ele passou mesmo. Só que daí, irmão, quebrar um pouquinho de jeito, eu falei, fosse o que eu falei, tá falando. Eu falei assim, se fosse um culto de coleta, podia dar uma pessoa que ninguém ia falar nada. E quem vai falar notícia aqui, se é verdade? Tá vendo? Ele falou, o ex-cooperador, ele falou aquilo que nenhum ancião quer ouvir. Se fosse um culto de coleta, ninguém, se estivesse passando do horário, ninguém ia falar nada. Tá vendo? Olha o que ele vai falar agora, quer ver, ó? Verdade. Se for, e aí eu falei assim, agora um culto espiritual que está alimentando o povo que vai diz que foi por isso que eles ficaram bravos. Não é só isso, não. Eu sei mais coisa, irmão. E a prova disso que eu falei foi domingo passado. Se eu entender, ele segue a lista. Ele nunca passa um minuto do horário. Porque ele gosta de horário. Ele gosta de horário. Ele tem exemplo, não pode cobrar ninguém. Então, como ele gosta de cobrar ninguém, como ele não gosta de cobrar, passou 25 minutos. Então, eu falei para ele, como isso é normal. Eu fui chamado para fazer um culto de coleta tão bonito, Deus fez um milagre, para entrar no telhado da igreja. Estavam todos os anciãos sentados, o diabo mais velho que Deus levou, por isso que eu estou pedindo para filmar, que eu tenho que comprovar isso. Ó, presta atenção, ele vai falar a seguinte frase: quando é para arrancar dinheiro do povo, vocês passam do horário do culto. Ele vai falar essa frase, um cooperador falando. Quando é para arrancar dinheiro do povo, vocês passam do horário do culto. Quer ver? Eu estava cantando o hino da oração, o ancião levantou do banco e falou para mim, esse irmão, na oração, você vai pedir aqui a benção sobre a coleta que Deus preparou hoje para entrar no telhado. E eu estava cantando o hino, e quem vem aqui direto sabe, às vezes eu posso fechar o olho para ver esse amor que eu fecho o olho, você não vai noção da onde Deus me leva. Quando eu fechei que saiu o áudio, peraí só um minutinho. que é o sentido da oração, pense. Acho que tinha saído o áudio aqui, vamos lá. O Senhor, você pode chamar você para orar, não tinha uma pequena atenção, mas para agradecer, porque eu vou preparar todo o telhado aqui nesse mundo. Então, eu fiz. Só que acabou todo de tarde, foi uma festa, ninguém fala nada. Então, eu não falei, porque é verdade. Quando uma coisa para arrancar dinheiro dos irmãos, chama o irmão lá, não sei não. Vem, aqui anda tu, irmão. Vou falar com você. Tá vendo o que ele falou? Quando é para arrancar o dinheiro dos irmãos, os irmãos não falam nada. Olha, isso aqui, gente, isso aqui é um cooperador falando. Quando é para arrancar o dinheiro dos irmãos, eles não falam nada. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Aqui, ó. Deixa que eles vão bem legal, bem assim. O Senhor pode chamar você para orar, não tinha pedir atenção, mas para agradecer, porque eu vou preparar todo o telhado aqui nesse mundo. Então, eu fiz. Só que acabou todo de tarde, foi uma festa, ninguém fala nada. Então, eu não falei, não é verdade. Quando uma coisa para arrancar dinheiro dos irmãos, chama o irmão lá, não sei não. Vem, aqui anda tu, irmão.
Vou falar de imposto descoberto, mentira. Quando é para arrancar dinheiro dos irmãos. Olha o termo que o cooperador usou. Então, quer dizer, vocês estão pedindo para eu terminar o culto dentro do horário. Mas quando é para vocês arrancar dinheiro dos irmãos, vocês não falam nada, né? É? Eles sabem, o próprio ministério sabe que os anciães, eles utilizam o púlpito para arrancar dinheiro do povo. Ah, Michel, mas é para a vida particular deles? Não, não é para a vida particular deles. É para construir templo religioso? É para construir templo religioso. É para viajar? É para viajar em missão da obra de Deus. É. Aí, quando os caras viajam em missão da obra de Deus, muitas vezes eles se encontram com o filho dele que está lá nos Estados Unidos, lá, né? Os filhos deles não estão morando aqui no Brasil. Os filhos deles estão nos Estados Unidos. Os filhos deles são grandes empresários, são vendedores de roupa, terno, gravata, instrumentos musicais, estão estudando em Harvard. Enquanto você que está aí, o ancião não recebe nada nessa obra. Mas o filho dele é empresário, ou o filho dele já está com a carreira já bem encaminhada, né? Enquanto você está se entregando por essa obra. Você está abraçando árvore, você está indo para dentro da floresta para poder se orar, enquanto os filhos anciãos estão em Harvard estudando e os anciãos estão comendo comida maravilhosa dentro da CCB Brás. E o Gerdel Oliva disse que eles entornavam uma cachaça lá dentro do Brás, né? Vamos lá. Não tem ministério nem para pregar a palavra. Veio um irmão numa cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, aprendeu o culto na central da Cuba, pregou a palavra, sapatou de cima, acabou 10 horas da noite. Mas esse irmão é muito rico, o ancião mais velho estava sentado orando, dando glória, chorando, aí é normal. Então, eu não estou falando para ele, é verdade. Então, ele foi chamado no ministério porque atendeu o culto e terminou tarde. Mas o empresário, amigo do ancião, atendeu o culto, pregou, pulou, sapateou, terminou o culto 10 horas. O ancião chorou de alegria e não falou nada. Por quê? Porque é amigo dele é empresário, mas o cara que não é empresário, muitas vezes não tem estudo, é cooperador, esse aí é pontuado. Tá vendo como que é a chamada obra de Deus? Isso aí é a graça maravilhosa da congregação do Senhor no Brasil, tá? Verdade que eles nunca vão amolecer e aceitar. É porque eu estou falando, não. Porque foi que eu penso assim, quantas famílias já foram destruídas, porque foi do ancião, de jovem, é jogado dentro de uma sala, tratado que nem um animal, e depois ele não aguenta a opressão, destrói a família inteira dele para cima de mim. Tá vendo? Quantas famílias que foram destruídas? O próprio cooperador denunciou em cima do culto. Agora, eu fico perplexo. Por que esse cooperador nunca veio a público lá atrás, quando ele ficou sabendo das famílias, por que ele nunca veio a público para defender essas famílias? Agora ele se defende em cima do púlpito. E eu concordo que ele se defenda. Mas por que ele nunca fez isso pelas famílias que foram destruídas? Quando ele ficou sabendo, quando ele viu. É complicado, né, gente? Não é complicado? Não é algo hipócrita? Eu penso que é algo hipócrita. Por isso que eu sou um crítico. Eu não estou aqui para agradar a crítica. Eu não estou aqui para agradar os outros canais. Eu não estou aqui para agradar o fulano e o beltrano. Porque tem que criticar a congregação. Não, tem que criticar a hipocrisia. Porque, para mim, isso é hipocrisia. Quantas famílias que foram destruídas? Se ele sabe das famílias que foram destruídas, por que ele não se levantou no púlpito antes para denunciar e para defender essas famílias? Por que ele se defende, mas ele nunca defendeu outras famílias? Isso é hipocrisia. É isso que deveria acabar no meio do povo da congregação cristã do Brasil. A hipocrisia. Vocês só começam a denunciar as coisas quando o calo aperta para vocês. Porque enquanto o calo não está apertando para vocês, enquanto a água não está batendo na bunda de vocês, vocês não denunciam. Vocês ficam calados. Enquanto o calo não está apertando para vocês, vocês chamam os críticos de heréticos. Vocês chamam os críticos de leprosos. Vocês chamam os críticos de criminosos, de bandidos.
Mas quando o calo aperta para vocês, vocês vão lá e pedem para o povo, para eles filmarem e vocês denunciarem. Eu sou a favor da denúncia, tá, gente? Isso que esse rapaz fez, parabéns. Mas por que só agora? Né? Já faz 2 anos que eu estou preparando um psicológico, sabia que esse dia ia chegar, chegou. Aí ele fala que faz 2 anos que ele está preparando o psicológico dele. Né? Vamos lá. E hoje eu vou ficar sempre em coração e fazendo esse apelo. Pare de matar o sonho verdadeiro. Só para me falar um pouquinho daquilo que eu preguei lá. Eu só fazer uma pergunta, vou dar muita gente filmando. Os irmãos dessa comunidade e de toda essa comunidade que tem que conversar comigo, alguém tem o desejo que eu não seja mais. Sim ou não? Não. Aí nós o estatuto da congregação, ele fala assim, quando não tiver nenhum irmão, nenhum frequentador, seus prédios serão distribuídos para o hospital, creche, escola, porque não tem dono. Então, se nós vamos pensar que é verdade. Agora, quando que olha um ancião que nunca veio aqui, não ganhou um prêmio para ele, não veio aqui dar um dia de serviço, não ganhou um salário. Está pensando em eu subir, esse marco que eles têm por nós, está pensando que vai ficar dando nós assim. Aí o que ele agora está colocando na cabeça do povo? E ele está certo na colocação dele. Eu não discordo nada daquilo que ele está falando. Ele está falando o seguinte: é a Irmandade que levanta isso aqui. É a Irmandade que levanta esse prédio. Aí vem o ancião que não colocou um prego, veio aqui mandar no povo. Só que é o estatuto da congregação que reza, que o povo não tem direito a nada, sob pretexto algum. Ordenação, quem faz é o ancião. Contar coleta, quem faz é o diácono e quem assina é o ancião. Construir, quem dá o aval é o ancião. Tudo quem dá o aval é o ancião. Nada. Nada que saia ou entre dentro da igreja não passe pela mão do ancião. Tem que passar pela mão dele. O cooperador não manda nada, não apita nada. A única coisa que ele faz é pegar o problema e passar para o ancião. Pegar o papel e passar para o ancião para ele bater a assinatura. O cooperador não apita nada. O cooperador só está ali como suplente. Ele está ali como porta-voz e suplente. Só isso. Entendeu? Eu indico a todos os cooperadores a entregar os vossos ministérios, porque para a congregação vocês não são nada. Vocês são apenas porta-voz. Só isso. No dia que vocês pregarem alguma coisa ao contrário e que vocês não atingirem as metas deles, faz-me rir, não chegar no bolso da CCB Braz, corda no pescoço de vocês. Quando eu falo corda no pescoço, é a questão de ser eliminado do ministério. Simples assim. Vocês valem, é o que cai no caixa da congregação. Vocês, cooperadores jovens, vocês valem o que cai no caixa da congregação. Se vocês derem pouco lucro na coleta, vocês valem aquilo que está no caixa. Simples assim. Vamos continuar. Vamos lá. Isso vai ter que acabar. Não tem problema nenhum. Vai estar no ministério. Eu já estou decidindo. Se quiser me tratar, só que eu estou numa reunião. Se me for escrito o motivo que eu vou ser chamado e eu puder dar testemunho. Se for pela verdade, eu vou encher 3 ônibus só por causa do ministério que me sabe que eu e se for encher 3 ônibus, só porque nós já enche 2. Agora vocês observam também uma outra hipocrisia, que é o seguinte. No meio do culto, o que ele faz? Ele faz uma apelação ao campo emocional também. Ele coloca o povo para poder responder por ele também. Tá? Ele pergunta para o povo, tem alguém aí que não queira que eu seja mais cooperador? Aí o povo responde. Mas o que eu acho interessante é que na hora das decisões, o povo não é chamado para decidir nada. Na hora das decisões, o povo não é chamado. Mas na hora que o calo deles estão apertando, eles perguntam para o povo. E aí, o que vocês acham? Aí o povo, glória a Deus, amém, não! E assim por diante. Vocês estão entendendo? É o chamado fantoche. O povo sempre é feito de marionete. É sempre feito de fantoche na mão desses caras aí, ó.
dos líderes religiosos. Tá? Vamos lá. Aí ele está falando aqui que se for, no caso, para ir para uma reunião, ele botaria ônibus para ir. Agora, o que eu acho interessante é que na hora para poder defender uma pessoa que foi discriminada, foi colocado no último banco, foi colocado como leproso, foi colocado como defunto, e as pessoas não saudam mais, não vão fazer visita, eles não botam ônibus para ir lá defender essas pessoas. Mas para o ministério, glória a Deus, vamos lá defender. Vocês estão entendendo o tamanho da hipocrisia? Isso daqui é usar o povo como massa de manobra. Não, eu vou lotar um ônibus para você me defender. Mas e quantas vezes você defendeu o pobre? Quantas vezes você defendeu a pessoa que precisava? Ah, mas eu levei um caso ou outro. Não, eu quero que você leve todos os casos. Leva todos os casos. Porque não está escrito na sua Bíblia para você ser misericordioso, porque aí você vai receber misericórdia? Não está escrito na sua Bíblia para você ser pacificador, para você receber a paz? Não está escrito na sua Bíblia para você amar o teu inimigo? Para você ser amado, você tem que amar o teu inimigo. Mas e aí? Como é que fica? Então quer dizer que eu uso o povo no momento que eu preciso para poder ir lá no Brás, para poder levar o povo, para poder me defender, colocar o povo como escudo, mas na hora que eu precisei de defender as pessoas, eu não defendi. Eu acredito que esse cooperador, ele defendeu muitas pessoas. Eu acredito que esse homem foi muito famoso. Mas eu falo em relação à hipocrisia que tem na congregação. É a hipocrisia. E é esse discurso que eu chamo a atenção. Tem muitas pessoas que falam assim, Michel tem um discurso destrutivo. Não. Eu chamo as pessoas à reflexão. Meu canal é de reflexão. Entendeu? Então vamos lá, continuando. Quem está disposto a ir comigo lá se for preciso? Quem está disposto a ir lá se for preciso? Aí o povo levanta a mão. Mas se você pegar um caso aqui, fizer um grupo aqui nessa comum congregação, se você fizer um grupo de WhatsApp aqui nessa congregação, e você colocar um caso lá, por exemplo, de uma... Vou colocar aqui um caso. Ó, aquele rapaz ali, ele adulterou. E aí, esse rapaz aqui, ele vai entrar no céu? Não, não vai entrar no céu porque ele adulterou. Você ia poder defender para esse rapaz? Não, porque adulterou. E essa mulher aqui, você iria porque ela fornicou? Ou esse jovem porque fornicou? Não. Ela fornicou, ele fornicou, não tem direito. Não, não pode. Eu não vou lá para poder defender um sujo. E esse homossexual aqui, você iria? Não, não iria porque é um sujo. Ele é um pecador, é um sujo, é um desgraçado, um nu. Não, eu não vou, porque esse cara aqui não tem reputação. Esse cara não tem reputação nenhuma, essa mulher não tem reputação nenhuma, esse jovem não tem reputação nenhuma, esse homossexual não tem reputação nenhuma. Eu não vou lá defender, mas eu vou defender o cooperador. Você já chegou a analisar quantas profecias falsas uma pessoa de ministério solta isso do púlpito? Você não consegue balizar isso. Você não consegue balizar porque o cooperador ou o ancião, ele solta profecias por cima. E se você tivesse como balizar, analisar quantas profecias falsas que a pessoa soltou e não cumpriu, você iria defender essa pessoa no Brás? E se você soubesse quantas pessoas que essa pessoa cortou a liberdade? Quantas famílias que caíram em depressão por causa do julgamento dessa pessoa? Você iria na CCB Brás para defender essa pessoa? Eu tenho certeza que sim, porque é do ministério. Porque é do ministério. Vamos lá. Usar a força do povo, não. Eu fui colocado aqui no lugar do povo. Se o povo me ama, está comigo, aceita a minha pregação, que esses homens já não freio. Não, quem colocou você aí não foi o povo. O povo não tem direito a nada sob pretexto nenhum. Inclusive, você próprio colocou alguns minutos atrás, dos áudios anteriores, que o povo não manda nada. Mas aqui você coloca que o povo que te colocou aí no ministério. O povo não coloca ninguém no ministério. Tá? Você tem uma história na congregação, foi vista a sua história, assim por diante. Tá? Com todo o respeito à sua pessoa. Vamos lá.
até quando vai ser desse jeito? Não existe isso, irmão. Eu não fui colocado no ministério para pregar para o ministério. Eu vou estudar no ministério, sento lá, escuto tudo, e ainda tem mais uma coisa que eu quero deixar olhando esse celular. 90% das linhagens do pregador no culto online. Vamos lá. 90% das coisas que eu escuto no culto online ou escuto o Cláudio Marçola falando já é uma péssima referência. Já é uma péssima referência. Outro detalhe. Você falou assim, que você não foi colocado para você pregar para o ministério. Aí você está errado. Porque você foi colocado para você pregar a cartilha do ministério. Se você não pregar a cartilha do ministério, você está fora. Não queira pregar cristocentrismo aí em cima do púlpito, que você está fora. Não queira pregar amor excessivo em cima do púlpito, que você está fora. Eles não querem saber que você pregue amor excessivo em cima do púlpito. Eles querem saber que você pregue profecias e que no final tenha a resposta que é o monetário da coleta. É isso que eles querem. Eles não querem nada mais do que isso, cara. Eles querem que você pegue profecias e que o culto termine dentro do horário e que você tenha menos problema possível. Que você seja somente um ator que chegou ali, atuou e foi embora. É só isso que eles querem de você. Tá? Vamos lá. Os ensinamentos eu já vi televisão lá. Então, se eles pregam uma coisa e os interior quer fazer o que eles querem, então ninguém quer aqui. Isso aí é uma manifestação. É um corpo que está cheio de justiça no meio da obra. Fiquei sabendo que teve um ou dois irmãos nesse culto que nem é de ministério. Nem é, porque não convocaram. Tinha 7 irmãos do ministério. Não convocaram nenhum. Por quê? Porque todos eles que ninguém falou, o irmão não falou nada demais. Tudo você pregou é verdade. Se chega lá e quem está presente na reunião pergunta, o senhor não estava presente? Ah, ele falou uma coisa mais. Vai mandar o irmão levou. E sabe por que eles fizeram isso? Porque quem levou só estava no ministério porque estava com dinheiro de casa. Irmão, aqui ele denuncia falando que tem pessoas que estão no meio do ministério atrás de casa, carro, dinheiro e assim por diante. Ele sabe de tudo isso. Mas agora, depois de 2 anos, ele falou que faz 2 anos que ele está se segurando para poder falar isso aí. Faz 2 anos que ele está com isso entalado. Já faz 2 anos que ele sabe de tudo isso, mas ele não denuncia. Por que não denuncia, gente? Porque, como eu falei para vocês, se a situação tivesse a favor dele, ele nunca teria denunciado. Nunca teria falado. Aí eu convido todos os irmãos que são do ministério, vocês que sabem das situações que acontecem na congregação, não perca tempo, entregue o seu ministério, porque primeiro que vocês são falsos profetas. Primeiro que vocês pregam falsas profecias em cima do púlpito. Jesus nunca mandou pessoas ir para dentro de uma igreja para poder ouvir pregações que Deus vai virar cativeiro de vocês, que vai preparar uma porta de emprego, assim por diante. Jesus nunca falou nada sobre isso. Jesus nunca mandou as pessoas ir para dentro de um templo religioso para poder tocar instrumento para ele. Nunca. Tá? Quem ensina isso é falso profeta, é mentiroso, é enganador, é impostor. Tá? Então entregue o ministério de vocês, venham a público e aí vocês façam aquilo que esse rapaz está fazendo. Tá bom? Porque vocês já sabem disso aqui, disso que esse rapaz está falando, todos vocês sabem, mas vocês ficam calados. Sabe por quê? Porque esse cooperador aqui, ele está denunciando, ele está falando que tem pessoas do ministério que estão lá atrás exatamente disso. É de dinheiro, de casa, de carro e assim por diante. Isso no meio da obra. Irmão, fiquei sabendo que teve um ou dois irmãos nesse culto que nem é de ministério. Nem é, porque não convocaram. Tinha 7 irmãos do ministério. Não convocaram nenhum. Por quê? Porque todos eles que eu liguei falou, o irmão não falou nada demais. Tudo você pregou é verdade. Se chega lá e quem está presente na reunião pergunta, o senhor não estava presente? Ah, ele falou uma coisa mais. Vai mandar o irmão levou. E sabe por que eles fizeram isso? Porque quem levou só estava no ministério porque estava com dinheiro de casa. Irmão,
homem colocado na obra faz estrago. E Itapetininga, você não faz ideia da guerra que dá. 89% de reprovação. Mas ninguém tem coragem, porque todo mundo tem medo. Porque vai comigo. Tá vendo? Lá em Itapetininga, 89% de reprovação. E é uma guerra que está lá. Isso reafirma aquilo que o irmão Jonas, ele sempre fala aqui. Ele sempre comenta comigo no particular. E olha só o que ele vai falar aqui no finalzinho desse áudio aqui. Olha só. Sobre os ricos, né? Olha só. E sabe por que eles fizeram isso? Porque quem levou o ministério para ter carro, de dinheiro, de casa. Irmão, é terrível isso. Olha como que a falta de luz de um homem colocado na obra faz estrago. E Itapetininga, você não faz ideia da guerra que dá. 89% de reprovação. Mas ninguém tem coragem, porque todo mundo tem medo. Porque vai comigo, ganha dinheiro, faz, acontece. Eu não ia na presença de Deus. Mas depois de ver por esse lado, eu estou indignado com esse mesmo irmão. Ele teve aqui agora há pouco tempo atrás, atendeu a nossa Santa Ceia. Eu já tomei 30 Santa Ceia. Foi a pior Santa Ceia que eu tomei. Eu só tomei quando eu sou governador dessa igreja. Se eu não fosse o governador daqui, eu não ia tomar. Não teve que ser irmão do que veio para tomar, então não vou. Porque o que ele fez? Não fez nada demais, mas também não fez nada do que porque a pessoa não tem instrução, não tem história de vida, não tem Deus, é só lá. Tá vendo? E eu pergunto, como é que esse povo consegue? Como é que vocês conseguem tomar Santa Ceia desse jeito que vocês estão aqui, ó? Como é que vocês conseguem tomar Santa Ceia desunidos desse jeito que vocês estão? Entendeu? Como é que vocês conseguem ser exemplo para o povo desse jeito que vocês estão aqui se apresentando aqui? Isso aqui é exemplo. O cooperador falando que ficou indignado e não conseguia nem tomar Santa Ceia das mãos daquele ancião ali. E aí prega-se profecias, revelações e atende culto em nome de Jesus. Como é que vocês conseguem falar em nome de Jesus, sabendo que o cooperador, o ancião, quando vai para aquela reunião ali, ele tem a vida toda dele desgraçada pela maldita boca do ancião, e alguns deles tiram a sua própria vida. Vocês sabem disso, vocês não denunciam e vocês tomam Santa Ceia na mão desses anciães. Tá vendo? Isso não é um culto à hipocrisia? Isso é culto à hipocrisia. Por isso que eu digo, gente, eu não volto para a congregação por causa disso. Porque lá impera a hipocrisia. Você sabe que o ancião, ele levanta a calúnia de você. Você sabe que aquele povo suja a tua imagem. Você sabe que a grande maioria daquele povo ali é enrolado, que o ministério gosta mesmo de bajulação, que eles gostam mesmo de submissão. Vocês sabem disso. Vocês sabem que quantas pessoas que tiveram uma vida desgraçada pela boca deles, e sabe o que vocês fazem? Fica calado e vai tomar Santa Ceia da boca, das mãos do ancião. Entendeu? Isso é hipocrisia. Vamos lá. Inclusive, na sua Bíblia está escrito assim, ó. Paulo, ele na carta, na sua epístola, ele diz assim: é lícito que haja heresias no meio de vós para que os sinceros se manifestem. Tá? Vamos lá. Se for a metade quando eu tenho dinheiro, isso eu estou falando mentira. Os irmãos estudou esse pedacinho, vocês acharam que isso chega nesse momento? Algum lugar que vocês congregam tem esse tipo de discussão? Não. Vocês teriam coragem de assumir que tem casais aqui que ficam uma guerra por falta disso? Se fosse preciso, eu ficava aqui 5 horas. Você pode pensar o que você quiser de mim. É a última cartucho que eu tinha para queimar nesse culto. Eu não pago mais de justiça e não quero mais ser apito de Satanás. Eu não queria. Faz muitos anos que eu sirvo a Deus e aqui no Capinha, mais de 10 anos, usando esse microfone para pregar a verdade, mandar para mim esse dente. Hoje eu tenho que usar para ter que estar falando essas palavras aqui. Eu não queria. Já vou deixar aqui. Eu não estou entregando para você. Mas eu duvido que depois disso aqui, eles vão ter coragem de aceitar o ministério. Eu duvido.
Mas se eu não tiver mais aqui no dia, toda a irmandade que está aqui está sabendo o motivo. Da outra vez, o irmão deveria estar aqui. Porque esse daqui não é a congregação. Porque o ato só tem apenas um contrato. E se o dono falar que eu tomar, acabou. Acabou tudo isso aqui. Eles queriam fazer, eu não deixei. Mas dessa vez eu não ponho mais a mão no fogo. Porque não é justo. Pegar um ancião desinformado, não tem história na graça, não tem aceitação, tudo por causa de dinheiro, me crucificar por uma coisa que eu preguei lá, não ataquei ninguém, não apontei ninguém com o dedo, não chamei ninguém pelo nome. Apenas preguei essas verdades bíblicas que eu marquei aqui. Até um culto de Itapeva, um culto de jovem, tinha muito mais gente que tinha lá. Preguei os mesmos assuntos, só que tem vez que ela eu dava uma porta, mas tudo tirado disso aqui. Ninguém reclamou. Ninguém. Foi uma glória. Quando eu estudar, eu passei no Vale de São Fernando lá. Não foi cooperador, não. Eu estava lá. Já terminei um culto de escola, um grupo, terminei um culto meio marmão chorando, irmão. Faz 10 anos que eu estou numa prova no meu casamento e Deus me libertou aqui através desses conselhos. Então, isso está assunto. Mas só que lá foi ruim porque os assuntos que eu preguei e a vida inteira eu quero, agora não vou ler. Mas se quiser me chamar, mas também de cabeça. Toda a vida, quem está aqui é testemunha. O que o irmão prega de tão duro que os homens não gostam? Quando a profeta, vagabundo, sem vergonha, que manda só fica dando para gente rico para pregar, profetizar e depois ficar pegando dinheiro. Isso não. Aonde está escrito? Balaão é um profeta, ele acertava os visões, Paulo se vendia, Giase. O homem que andava junto com Eliseu se vendia. Eu prego contra esse tipo de coisa. Contra pregador que quer ser famoso. Contra homens que estão no ministério e usam o ministério para ficar tirando proveito. Irmão, aí você tá mexendo na bola de cristal deles, né? Aí você tá mexendo na galinha do ovos de ouro deles. Eles precisam desses falsos profetas para ter dinheiro do caixa. Aí você tá tirando o lucro deles, né? Aí você tá fazendo que nem Paulo fez, né? Chegou lá no meio da cidade lá, encontrou uma falsa profeta lá que adivinhava tudo, pregou o evangelho e nesse pregado evangelho expulsou aquele espírito, né, de adivinhação, né? Aí levou 40 menos uma chibatada e ainda foi expulso da cidade, né? E você tá fazendo exatamente isso, né? Tá tirando o lucro dos fazendeiros, né? Vamos lá. Eles gostam de falsa profecia. Em Atos dos Apóstolos é escrito mais ou menos isso. Quando o Paulo chega em Aerópago, né? Aí ele encontra as pessoas ali vendendo seus deuses ali, né? Os seus santos ali, né? Aí ele chega já falando contra, né? Sobre a questão da idolatria. Ali ele é expulso também. Ali ele é entregue também na mão de pessoas para julgar ele, porque ele está tirando lucro. Toda vez que você mexe no lucro desses caras, no bolso desses caras, a tendência é você colocar sua cabeça numa guilhotina. Vamos lá. Tudo condenado, vai para outro país, lá, expulsa na casa e diz que está servindo a Deus. Aí passa anunciando a um por não trabalho, o Senhor cuida de mim. Está usando a palavra do ministério do dom para viver na nossa verdade. Existe algum pecado nisso, problema? De todo esse povo que está aqui junto comigo, todo esse tempo, ouvindo essas milhares de pregação. Se vocês não gostassem do que eu prego, vocês estavam aqui. Não. Quem está aqui demorou mais de 100 quilômetros para mim ouvir uma palavra. Olha quanta gente. Nem na rua da casa hoje tem gente no meio congregar porque não escuta mais verdade. E o que é o medo do povo? Pregar a igreja, aqui é prova de verdade, não fazia igreja, não, irmão. E para terminar aqui de vez, para rasgar de vez no meu coração. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Quando nós concluímos essa igreja, a maioria sabe, mas tem gente que não sabe, e esse vídeo vai correr, eu quero que vá parar no lugar. O irmão Valdir me mandando. O irmão me conhece. O irmão compõe aí esse ministério. Eu, muitos anos, fui companheiro do saudoso irmão João Gordo, que aqui muitos anos em São João Gordo, que é sogro do seu irmão Cabral. Eu estive lá na sua cidade, na central, em Matão. O irmão, naquele dia, era um culto de um regional e ia tratar o assunto da orquestra. O irmão mudou o assunto do outro dia para nós que a liberdade o irmão insistiu para mim atender o culto. Eu fiz de tudo para não atender, para respeitar o irmão, que eu sei que vai no meu lugar. Mas naquele dia ele mudou bastante obra
Deus me deu a palavra. O irmão chorava em criança, que foi uma festa que Deus fez. O irmão sabe que essa boca que está falando aqui não tem peso. E se o irmão tiver misericórdia no interior, se quiser olhar por mim, não tem problema. Sobe pela obra do interior, que os homens têm dinheiro, que sangue de poder, estão destruindo a obra. Eu fico bravo com tanta crítica. Não tem nada de crítica, não. Não tem nada de crítica. Tem coisa que eles exageram. E quer ver que eu não sou muito bom? Júnior Refletir é da congregação. Josafá Agra é da congregação. Ricardo Agra é da congregação. Eduardo Silva Neto é da congregação. Aquele do caminho de Damasco é da congregação. Gênesis, a voz da verdade é da congregação. Se esses homens, quando eles falam lá, eles nunca têm esse sentimento de mágoa quando eles estão pegando aqui junto, perguntando. Irmão, esse cara me representa. Esse cara aí me representa. Não falou meu nome, não tem problema, mas esse cara me representa. Viu no Refletir em Cristo, Josafá Agra, Ricardo. Pela primeira vez eu vi um cara falando o nome dos críticos em cima do púlpito. Gente, primeira vez que eu vi um crítico em cima do púlpito. Mas um crítico nato em cima do púlpito falando o nome dos críticos. Parabéns. É isso que a gente precisa. Recentemente teve um ancião aí que falou, né? Foi o Paulinho do Paulista. Ele falou, não, o pessoal da crítica que estão aí na internet, eles estão falando a verdade. Ele falou isso. Paulinho do Paulista falou isso. Aí, tá vendo? Aí, ó. Não. Ah, mas tem coisas que eles aumentam. Não, não tem coisa que aumenta. Esse é o ângulo que o cara tá vendo. É o ângulo que o cara tá vendo. Entendeu? Possivelmente, esse cooperador ele vai assistir esse vídeo meu e ele não vai aceitar a crítica que eu estou fazendo em relação à hipocrisia dele nesse momento. Só que ele precisa entender que ele sabia disso tudo. Mas ele não se revelou. Ah, mas para tudo tem um tempo determinado. Ok. Mas se para tudo ter um tempo determinado, o seu tempo chegou de denunciar, mas quantas pessoas que não choraram nesse tempo que você ficou calado? É isso que eu estou falando. É isso, é sobre isso que eu estou falando. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Esse povo já viu. E nunca teve ninguém com coragem de falar que hoje nasceu alguém com coragem. Ah, e lembrando, tá? Lembrando, o Júnior Refletir em Cristo, ele não é crítico. O Júnior Refletir em Cristo, ele começou a sua crítica aqui no meu canal. Ele entrava nos comentários, ele fazia crítica contra mim, contra a Marcela, ele debatia. Aí teve um dia que eu trouxe ele ao vivo no meu canal, e aí sim eu falei com ele, se você abrir um canal e fazer crítica ou não crítica, se você mesmo assim apoiar a CCB, eu vou falar do seu canal. Foi aí que ele abriu o canal dele lá. Ele começou falando bem, assim, trazendo depoimentos, testemunhos de irmãos. Como não deu certo, teve pessoas aí que barganhou com ele assim por diante, aí ele começou a fazer crítica, aí deu certo. Mas ele começou aqui nesse canal. Tá? Hoje ele tem a notoriedade, não é por conta do meu canal, é por conta do trabalho dele, mas ele começou aqui nesse canal, ele sabe disso. Tá? Tem muitas pessoas que não me aceitam exatamente por conta desse tipo de crítica que eu faço. Porque quando eu faço a crítica, eu disparo contra o ancião e contra também o cara que está denunciando. Você também é um hipócrita. Tá bom? Então vamos lá. Você não vai dar em nada. Não tem problema nenhum, não. Eu estou 100% aí seguindo. E se for por causa da verdade do ministério, eu vou, irmão, na onde for preciso. Ninguém nunca mais vai fazer justiça em cima do meu nome. Chega. Ainda tem uma coisa que eu não desejo. Não desejo. Nem esse culto eu não ia vir. Para mim, eu já tinha abandonado. Deus mandou, não quero usar assim. Se for mentira, eu não vou ficar. Não quero usar o nome de Deus em vão. Mas foi 4 irmãos em casa se levantaram por Deus. E falou assim: pode ir e leva o recado. Se ponhar em mão em você, vai descer. Olha só. Aí, olha o que ele acabou de falar. Ele falou que 4 irmãos foram na casa dele e profetizaram para ele que se colocar a mão nesse cooperador aqui, Deus vai abrir a sepultura. Aí eu pergunto para vocês,
Você acha que isso está correto? Você acha que isso está correto? Não está, gente. Desculpa, com todo respeito, isso não está correto. Isso aí é feitiçaria. Não está correto. Tá? É o meu modo de ver. Eu acho que se esse cooperador ele conheceu o tal do evangelho, acho que ele deveria ter repreendido essas pessoas aí. É o que eu acho. Mas não tem problema. Ele recebeu 4 pessoas na casa dele falando: se colocar a mão em você, Deus vai abrir a sepultura para essas pessoas. E as pessoas dão glória para isso. Entendeu? Vamos lá. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou desejando isso. Eu não quero. Senhor, segura esses homens em vida, para que eles tenham tempo de se arrepender e ver o estrago que eles estão fazendo na obra. Vocês não vai dar nada. Vem outra praga no lugar que vai ficar assim. Então, irmãos, me perdoem, no amor do Senhor Jesus. Entenda que eu estou querendo passar para vocês. Meu coração está moído, minha alma está sangrando. Vocês veem que não tem fingimento, eu não estou chorando aqui para vocês fazerem cuidadinho. Aqui não tem cuidadinho. Eu sou cuidadinho, sou pecador igual todo mundo, mas tenho orgulho se eu tiver que perder o meu ministério por causa do pregado. Sabe qual é o orgulho que eu ia ter? De ter um governador, um anciano, numa igreja de cada 700, atender tudo para 15. No lugar de ter 60 músicos, vai 2 da orquestra. Isso eu ia ter vergonha de subir em cima de um púlpito e dizer: Deus me colocou. Mas Deus vai me colocar se aqueles que estão a ouvir não conseguem comer da minha boca porque conhecem a minha vida. Então, esse orgulho que eu carregar. Se eu perder o meu ministério, eu perco o meu ministério porque essa verdade não abro mão dela nunca. Quantas vezes eu falei aqui: homem nenhum foi mortal sem minha boca e Satanás nenhum amava minha mão. O meu irmão está fora do ministério, não tem problema. Passa a mão no microfone na praça de som, vou pregar na praça, vou pregar na porta. Você está ouvindo convidar quem vai comigo, não pode. Vocês vão ter que compreender que eles não mandam nada. Não mandam. Que não tem esse negócio. Aí ele fala: esses homens têm que aprender que eles não mandam em nada. Não, irmão. Eles mandam na congregação. Com todo respeito, todo carinho. Eu concordo com aquilo que você está falando. Concordo com a denúncia que você está fazendo. Só que não vamos inverter os papéis. Na congregação que está no Brasil, quem não manda em nada são vocês, cooperadores. São eles que mandam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Simples assim. Onde podem, todo o online escreve isso. Mas quando vem para o interior, cada interior tem um dono, tem um cacique, que é um milhão só. O que ferveu as entranhas da minha alma e me fez tomar essa. Foi o que eles fizeram. E eu avisei domingo passado. Irmão, não vão lá domingo, porque vai ficar ruim de novo vocês ir lá. Não, vocês não têm coragem de explicar para nada, não têm coragem de explicar nem para mim. Vai ficar ruim. Irmão, eles pensaram que eu não sou homem e assumi o que eu falei. Eu avisei. Tiveram a semana inteira para ligar para mim, não ligaram. Já faz 3 semanas que eu atendi esse culto até hoje. Não teve com vergonha na cara. Me ligar e todos têm meu nome, vocês têm uma reunião, isso. E o que ferveu dentro de mim? Mas tem 4 anciãos aqui na minha cidade. E, por sinal, um dos mais velhos, que foi o que me batizou há 30 anos atrás. Conheço meu pai desde criança, você sabe que nós temos peso naquilo que vai falar. Não tem coragem de se levantar para defender a gente. Por causa de um que foi apanhado por dinheiro, mas como que vai levantar? Eu não tenho dinheiro, não tenho benefício para dar para ninguém. Então, não aguentei essa injustiça, o coração está sangrando por ter que estar aqui hoje. Mas estou falando de coisa descoberto, e eu quero terminar 5 minutos mesmo de verdade. Irmãos, quando nós concluímos essa igreja, por isso que eu falo para vocês, e eu luto para dar conselho, não seja exageradamente religioso. E eu amo, e vou continuar amando mesmo lutando a comunicação. Porque ela faz parte do. Tá vendo? Aí ele demonstra o amor, né? Eu amo a congregação, porque eu ajudei a levantar essa obra, entendeu? Mas a gente não vê as pessoas falando assim: eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo. Não vê, entendeu? Mas isso aí é normal, isso é religião, tá, gente? Religião, ele disseca o cérebro da pessoa, e transforma, ele faz com que a pessoa fique alienada mesmo.
Mas só que todas as coisas do exagero faz mal. Até isso aqui fala, não seja demasiadamente certo porque interesse. E se você for demasiadamente religioso, você nunca vai ter na sua vida. Vocês acham que tem cabimento? Quando ela começou a construir aqui, os irmãos perderam de semana. Perdão, vamos trabalhar de semana. Eu vim aqui para fazer um serviço com os irmãos e ia trabalhar. Chegava lá e ligar, irmão, aquele turno vai passar por onde, aqui ele vai passar não sei por onde. Eu largava o serviço aqui e já não conseguia voltar. Ele resolveu bem. O que aconteceu? Vendi a única coisa que eu tinha na época, uma máquina, não vai chegar nessa vendi, não estou contando isso aqui para glória, de acontecer, mas você que está aqui, quem está assistindo o vídeo, não achar que eu sou um coitadinho, não, estou querendo que alguém me defenda. Se esse aqui está na guerra para me defender, o meu vai cair do lado e vai dizer o direito, se esse aqui já não tiver mais olhando para o foco se perdeu, não vai fazer diferença nenhuma. Irmão, eu vendi a máquina. Eu trabalhei na construção dessa igreja e 6 meses a fio. Eu duvido alguém que levanta e fala comigo. Eu vim todo santo dia, não, irmão, aqui ele era o cozinheiro nosso. Eu vinha todo dia de Itapetininga com o meu carro, cuidando da gasolina com o meu bolso. O dia que não tinha mistura, eu comprava com o meu dinheiro. Quando Deus me preparava o material, eu usava o dinheiro, porque eu tinha vendido a máquina, uma igreja. Minha esposa trabalhando, nunca me reclamou, nunca falou nada. E tinha dia que eu levantava cansado, ela dizia, viu, vai logo, senão os irmãos têm a nossa que está lá nesse parte embora. Agradeço a Deus pela companheira que ele deu e ter tolerado todos esses anos um homem religioso e nunca dei para ele a felicidade do marido. Mas agradeço a Deus pelo homem, pela esposa que Deus me deu, que tolerou esse homem religioso que eu fui, de ter tolerado esse marido religioso que eu fui. Entendeu? Tá vendo? Aí quando a pessoa abre a consciência dela, fala, oh, quanta coisa ruim que eu também causei para algumas pessoas, né? Um pai que muitas vezes deixa de estar com o filho para poder estar na igreja. Aí quando o filho ele pratica alguma coisa errada, o pai vai lá e tira a liberdade dele. Mas o pai ele só ficou enfurnado na igreja. Aí o pai ele vai lá e incrimina o filho. Quando eu falo incrimina, sentencia o filho porque ele não esteve presente. Aí que ele vai falar, não, é porque eu sou um servo de Deus. Não, é porque você não esteve presente. Você não esteve presente. Foi por isso que o teu filho cometeu. Entendeu? Ah, não, mas eu sou um servo de Deus. Você é um servo de Deus, mas você não estava presente. Aí a culpa é do teu filho nessa hora? Não, a culpa é sua. Mas aqui o tempo que eu estou correndo, atendendo tudo, pregando, mas vamos dar uma passeada, vamos viver um pouquinho a nossa vida. Irmão, 6 meses dedicados aqui, debaixo de chuva, de sol, de frio, de calor, doente, com dor. O companheiro deu um remédio para tomar só uma vez por semana, para dor de corpo. Eu tomava 2 vezes por dia e não estava aguentando mais. Foi 167 dias de trabalho lutando com demônio, com gente instrumento, que vinha aqui falar que não tinha documento, que não ia ter abertura. Aí. Bom, aqui ele está contando que ele sofreu, batalhou pela obra, aí no final ele vai falar sobre a desvalorização, certo? Então é isso aí, gente. Então eu trouxe para vocês aí a denúncia desse cooperador, o nome dele é Rafael, cidade de Angatuba, tá? Então é mais um caso lamentável que acontece dentro da congregação do Santo Brasil. O irmão utilizou o púlpito para fazer as denúncias aí sobre o ministério. Lucas Miguel colocou, eu estava lá e concordo com tudo que ele falou. Certíssimo, estamos juntos pela misericórdia de Deus. Legal, Lucas, parabéns, é isso aí. Eu também concordo com tudo aquilo que ele falou. Eu só acho que é hipocrisia das duas partes. É um pensamento meu. Hipocrisia das duas partes. Porque se ele acompanha Ricardo Ada, Josafa Agra, Júnior Refletir em Cristo, o Gênesis Avós e tantos outros críticos, se ele já sabia de todos esses casos há mais de 2 anos que estava entalado na garganta dele, se ele sabia de casos de pessoa de americana que faz mais de 5 anos da americana, eu acho que foi isso que ele falou, foi há mais de 5 anos isso, Limeira. Se ele sabia dos casos das famílias instruídas pelo ministério, as reuniões ministeriais e assim por diante,
Por que que ele nunca denunciou? Não denunciou porque a água nunca tinha batido na bunda dele. Agora que bateu no bumbumzinho dele, agora ele veio a público. Aqui eu não estou defendendo a CCB. Não, não pense isso. Eu estou levantando uma crítica para que os outros que sabem de todos esses podres, essas sujeiras, eles possam entregar aos nossos ministérios, porque eles são falsos profetas, e eles possam vir a público e denunciar as sujeiras da congregação cristã no Brasil. Uma coisa que eu ressalto: não utilizem o púlpito da CCB para poder atacar a CCB. Não utilizem os cultos da CCB lá dentro da instituição para atacar a instituição. Saiam de cabeça erguida. Entreguem os vossos ministérios porque vocês são falsos profetas. Venham aqui do lado de fora, abram um canal, ou então participe de live com os críticos e denuncie o que acontece nos bastidores da congregação cristã no Brasil. Ok? Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.